Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Olha onde eu tô hoje, no solo. Lembra dessa aula, gente? Né? Que a gente fez lá no Canto de São Francisco, né? E a gente aprendeu que a gente não fala a palavra terra, a gente fala a palavra solo. Hoje eu tô aqui no solo que eu quero ver como as coisas acontecem por aqui, hein? E vocês vão acompanhar isso também, né? Tudo jóia com vocês? Tudo bem? Estão fazendo as atividades direitinho? Qualquer dúvida, vocês podem me mandar uma mensagem, tá bom? Vou compartilhar com vocês nossas atividades de hoje. Hoje é dia 16 de novembro de 2020, né? E hoje eu falei para vocês, né, que tinha uma novidade, e é uma novidade mesmo, né? O Rave Aflora aí com mais uma pista. Olha que bacana, hein? E eu acho que vamos chegar lá brevemente, hein, gente? Vamos ver a dica deles, né? Ó, procure uma casa que há várias espécies de plantas e de animais. Uma casa em que tem muitas espécies de plantas e de animais. Onde será? Que casa será essa, hein? Para a gente ficar em silêncio aí e pensar, refletir. Que casa é essa? Se vocês tiverem alguma ideia de que casa é essa, vocês coloquem escritos aqui dentro desse retângulo, tá bom? E agora, gente, nós vamos fazer uma atividade. Vocês vão sentar numa posição confortável. Nós vamos ficar um tempo em silêncio, observando algumas imagens, tá bom? E depois eu quero que vocês prestem atenção, que vocês vão marcar como vocês se sentiram, ó, com raiva, feliz, tranquilo, né? Ou triste, tá bom? Mas primeiro a gente vai assistir esse vídeo. E lembrando também que a gente já pode fazer aquele exercício da respiração, né? Inspirar com o nariz e expirar soltando ar pela boca, né? Já aproveita, já faz seu exercício aí de respiração, ok? Então vamos lá que eu vou compartilhar esse vídeo com vocês. Podemos então? Acho que sim, né? Só um minutinho, eu vou tirar isso daqui.
Que coisa linda, hein, gente? O desabrochar, né, das flores, das folhas da planta, né, o desenvolvimento da planta. Vocês já perceberam que às vezes a gente está em casa ou em algum lugar que a gente passa e de repente, nossa, olha que flor linda que apareceu aqui. A gente nem vê aquela planta, né, se desenvolvendo. Mas as plantas, elas estão na natureza se desenvolvendo silenciosamente. Então, aos poucos, vão saindo, né, elas vão germinando, a gente já viu isso, né, que para germinar precisa dar água na semente para, né, o germen que está ali dentro, que é o filhotinho da planta, desabrochar, né? Então, assim, as plantas, elas estão no ambiente, né? E elas se desenvolvem silenciosamente, sem barulho, elas vão fazendo a parte delas ali, né, no espaço em que elas se encontram. Isso é uma coisa tão bonita, né, que a gente muitas vezes não para pensar. E as plantas, elas são seres vivos também, como, né? Como nós, são seres vivos. A diferença é que não falam, não andam, mas são seres vivos, né? Então, se são seres vivos, precisam aí ser respeitados, né? Assim como os animais também, né? Então, eu queria saber como é que vocês se sentiram observando, né? O desabrochar desses vegetais aí. E aí nós vamos pensar aqui, né? Quantas coisas estão à nossa volta, não é mesmo? O que aconteceu quando você estava em silêncio observando as imagens? Você ouviu alguma coisa à sua volta? Ou você ouviu algum som? Então, assim, o próprio vídeo, né, ele tinha um som, mas outras coisas acontecem à nossa volta, né? Então, eu quero saber que outros sons, né, que você ouve. Se você não ouviu nenhum som além do vídeo, nós vamos permanecer em silêncio também na posição confortável, fazendo uns exercícios de respiração. Para quê? Para você agora vai perceber, né? Você vai observar os silêncios que estão à sua volta. Ok? Vamos lá? Pronto? A vida tem se transformado, né? A vida é tão barulhenta, né? O som das coisas o tempo todo, que às vezes a gente até para, né? A gente esquece de observar, né? Esses sons que estão à nossa volta. Então, eu gostaria que vocês desenhassem aqui o som de alguma coisa que vocês tenham ouvido e escrevam aqui ao lado, ok? Bom, agora nós vamos relembrar a nossa aula lá no Canto de São Francisco, da Teia da Vida. Nós vimos que o Canto de São Francisco é um mini planeta Terra, por quê? Porque tudo que existe no planeta tem ali. Então, eu quero que vocês me ajudem a relembrar o que tem, né, lá no Canto de São Francisco, que são coisas que tem à nossa volta. Vocês se lembram? De algum elemento da teia da vida? Nós fizemos a teia, vocês lembram disso? E o que tem lá naquela teia da vida? Alguém consegue lembrar? Então vamos lá. Animais, né? Vegetais, que são as plantas. Mais o quê? A água, o solo, o sol, né? Que a gente chama de luz e calor, o ar, né? Os micróbios que a gente não vê, mas estão presentes,
e coisas feitas pelo ser humano que estão à nossa volta, né? Então, eu gostaria que vocês desenhassem aqui, né, em volta dessas crianças, esses elementos: a água, alguns animais, as plantas, o ar, a terra, né, o solo, micróbios, que a gente consegue ver, né, com o microscópio, a luz e o calor, que é o sol, e algumas coisas feitas pelo ser humano. Dentro desses elementos, onde é que o homem se encaixa nessa teia? Né? O homem é um animal racional, um animal que pensa, né? E uma das coisas que a gente aprendeu lá, que a gente não pode esquecer, é que todos esses elementos estão ligados uns aos outros. Então, por exemplo, se a água acabar, os outros elementos vão morrer também, né? As plantas morrem, os animais morrem, enfim. Por quê? Porque nós usamos, né? Nós nos relacionamos com a água, né? As plantas, os animais bebem água, né? O que acontece se acabar o ar? O ar e as plantas vão morrer, né? Uh, os animais, nós vamos morrer. Então, a gente tem que lembrar que nessa teia, um ser está relacionado com o outro, né? Então, o que a gente aprende aqui? Que não existe mais importante, né? Se a gente perguntar, eu perguntei lá na aula qual que era o mais importante desses elementos, e eu me lembro que vocês responderam que não tinha mais importante. O homem não é mais importante, ele é apenas um elemento dessa teia da vida. Ele não manda nos outros elementos, né? Então, o que a gente aprende aqui? Que nós fazemos parte, né, da teia da vida e que esses elementos, um relacionado com o outro. Não existe mais importante, a gente depende, né, das coisas e dos outros elementos e nós nos relacionamos entre si. Então, é importante que a gente compreenda esse conceito, né? Bom, então vamos lá. Aqui vocês vão escrever o nome de tudo que vocês desenharam e agora a gente vai aprender aqui o uso da vírgula. Então vamos supor que eu tenha feito vários desenhos aqui em volta, tá? E aí eu vou escrever aqui, vou escrever tudo que eu desenhei. Então vamos supor que eu tenha escrito água, né? Água. Eu vou escrever outras coisas. Então, eu preciso separar, não posso juntar tudo, né? Eu preciso separar. Como eu vou enumerar as coisas que eu desenhei, eu vou colocar uma vírgula aqui para separar, né? Vamos supor que eu desenhei o sol, então vou escrever, ó, sol, outra vírgula. Vamos supor que eu tenha desenhado um cachorro, cachorro, vírgula. Vamos supor que eu tenha desenhado um peixe, peixe, vírgula. Vamos supor que eu tenha desenhado uma árvore, árvore, vírgula. O ar, o solo. Então, eu vou colocando vírgula, 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 né? Até o penúltimo desenho. Então, vamos lá que eu tenha desenhado micróbio. Micróbios, né? Casa, também está em nossa volta, né? Coisas feitas pelo ser humano. Vamos supor que eu desenhe aqui um carro, né? Eu desenhei aqui, deixa eu ver. Eu desenhei também uma planta, e vamos supor que, por último, eu tenha desenhado, deixa eu pensar aqui, um gato, tá?
planta, e aí o gato vai ser o último. Então, eu não vou botar essa vírgula aqui, porque é o último. Eu vou colocar e gato. Ponto. Né? Então, eu vou colocando vírgula a cada elemento que eu desenhei, e antes do último, eu vou colocar a palavra e, né? Outra coisa que a gente não pode fazer, que a gente tem que saber, é isso aqui, ó. Se eu vou escrever, ó, água, água, agora eu vou escrever sol, junto aqui, ó, sol, agora eu vou escrever cachorro, cachorro, agora eu vou escrever peixe, agora eu vou escrever árvore, agora eu vou escrever ar. Olha, gente, tá vendo aí, ó, Pedro Reis? Eu preciso, a cada coisa que eu escrevo, eu coloquei uma vírgula e eu coloquei um espaço. A gente não pode juntar tudo que a gente escreve. Tem que ter o espaço entre as palavras, né? Então, cada um vai desenhar as suas coisas e vai, né, aqui nessa linha que ficou aí, né? Vai desenhar, vai escrever colocando as vírgulas. E antes do último, né? Antes do último, vai colocar a palavra e. E não pode esquecer também o ponto final da frase. Ok? Então, tá aí. Vamos lembrar da teia da vida, né? Que um elemento se relaciona com o outro, não é? Vamos lá. Ó. Número 4. Viram como as plantas se desenvolvem silenciosamente? Cada parte da planta, né, tem a sua função. Observe abaixo e ouça a explicação da professora. Depois nomeie a parte da planta responsável por cada função escrita. Então, meus amores, cada partezinha da planta, ela tem uma função, né? E aí, olha só, quais funções são essas? Ó, função de respiração, a parte de proteção, fixação, reprodução e sustentação. Então, aqui nós temos a raiz, nós temos o fruto, a folha, a flor e o caule, né? Então, vocês sabem por que parte que a planta respira? Qual que vocês acham? Qual dessas partes aqui faz a planta respirar? Acertou quem disse folha. É a folha que faz a respiração da planta. Ela respira pela folha. Então, aqui, ó, do lado da palavra respiração, vocês vão escrever folha. Folha, tá? Qual é a parte da planta que protege? Isso é difícil, hein? Vou explicar. Protege a semente, porque a semente da planta, o filhotinho que está ali dentro da semente, né, precisa ser protegido. E quem é que protege essa sementinha? Agora ficou mais fácil, não é não? Onde é que está a semente? Está protegida dentro do quê? Do fruto, né? Então, aqui vai escrever fruto, hein? Fruto. Qual é a parte da planta que fixa ela na terra, no solo? Qual é a parte da planta que fixa a planta no solo para a planta não cair, né? Para a planta não ficar presa no solo. Faz também, né? Raiz, ó, raiz. A última letra de raiz parece que é S, mas é o Z, tá? Aí você tem a reprodução e você tem a sustentação. Qual é a parte da planta responsável pela reprodução? Né? Então, qual é a partezinha da planta que faz ela aparecer uma nova planta? Então, é a flor, porque da flor é que vai nascer o fruto. Então, é a
flor, ela é responsável pela reprodução. Então, aqui vocês vão escrever flor, flor, né? E qual é a parte que sustenta a planta, para ela ficar em pé, né? É o caule. Então, aqui vocês vão escrever caule, né? Tá ótimo? Então, a gente já sabe agora qual a parte de cada planta que faz uma função, né, diferente. Bom, então aqui a gente vai ver o ciclo do feijoeiro, né? Olha o feijãozinho, ó. Olha lá o feijão, a semente. Olha lá o germen dentro do feijão. É o filhotinho da planta, né? Quando essa semente recebe água, ela solta esse germen, ó, esse pedacinho aqui, que já é o início da formação de uma nova planta. Depois, ó, ela vai aumentando, como nós vimos lá no vídeo, né? Ela vai crescendo, nascem as folhas, né? A raiz já está lá, isso aqui vai formar raizinha da planta, né? Raiz. Aí, olha só, a planta aqui já está crescida, depois vai vir a flor e depois vai vir o fruto, né? Depois da flor é que vem o fruto. Então, nós vamos numerar isso aqui. Número 1 aqui, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6. E aqui vai começar um novo ciclo, né? Quando a planta já tem as sementes novamente, né? Aqui no número 6, vocês vão completar a cruzadinha de frutas, né? E depois vocês vão colocar o nome dessas frutas em ordem alfabética, tá ok? Então, nós temos aqui, ó, banana, abacaxi, morango, pera, melancia e uva, tá? Vão escolher o nome de 2 frutas e escrever frases. Pode escolher que tipo de frase você quer escrever. A importância aqui é o quê? Ó, imaginação, né? É a sua imaginação que vai criar uma frase, que vai inventar uma frase, ok? Aqui vocês vão pintar a planta de acordo com a legenda. Então, círculo amarelo, quadrado vermelho, retângulo marrom e triângulo verde, ok? E aqui no número 9, vocês vão escrever na tabela nomes de frutas, nome de verduras e nome de legumes, ok? Aqui vocês vão ler, aqui eu não posso ler, não. Vocês vão ler sozinhos, que aí vocês vão responder aqui, ó. Leu sozinho ou com ajuda? Então, vocês vão escrever aqui. É para ler, é uma quadrinha, e vocês vão ter que desenhar aqui do que se trata. Então, aqui está falando de uma fruta. Então, vocês vão ter que descobrir e escrever, desenhar aqui. E aqui é uma outra fruta, vocês vão ler e vão desenhar aqui, ok? E aí, por último, vocês vão lá no Diário do Silêncio de vocês e vocês vão desenhar o que a gente aprendeu hoje. Então, hoje nós aprendemos, né, várias coisas. Vocês podem desenhar a teia da vida, vocês podem desenhar sobre a germinação, vocês podem desenhar sobre as partes da planta, né? Vocês podem desenhar o ciclo do feijão. Então, olha quantas coisas vocês podem escolher para desenhar lá no Diário do Silêncio. Então, não pode esquecer. Tem que colocar a data de hoje, dia 16 de 11 de 2020, né? E vocês vão desenhar lá uma coisa que vocês aprenderam hoje. Então, desenha essa coisa e escreve lá, né? Então, eu aprendi sobre as funções da planta. Então, desenha. Ah, eu aprendi que na teia da vida todos os elementos estão ligados ao outro e que não existe um elemento mais importante. Todos eles são importantes. Então, escreve, desenha a teia da vida, né? Nós já fizemos isso lá na escola e foi assim, um pouquinho antes
das aulas serem suspensas. Então, de repente, vocês ainda lembram desse dia, né? Nós fizemos até a teia da vida com barbante, né? Cada um era um elemento. Então, foi bem, bem legal. Então, vocês vão desenhar lá no Diário do Silêncio o que vocês aprenderam hoje, né? E aí, por hoje é só. Eu encontro você mais uma vez na quarta-feira, tá joia? Ó, super beijo para vocês, estou morrendo de saudade, né? Aquele dia lá no drive-thru já consegui ver alguns de vocês e Deus abençoe todos vocês e até a próxima, tá bom? Super beijo. Tchau, tchau, galera.